No metrô, ela foi humilhada diante de todos, sem saber que enfrentava um milionário temido. Horas depois, o destino lhe dá o golpe final. Ele entra na sala e diz: "Sou seu novo chefe. Antes de seguir, me diga nos comentários, o que você faria no lugar dela? Sua presença aqui mantém essa história viva. Inscreva-se agora, porque o desfecho vai virar seu coração do avesso." Marina Oliveira acordou naquela segunda-feira com o peso familiar de mais um dia que prometia ser igual a todos os outros. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre, e ela levantou-se com a mesma disciplina silenciosa que a acompanhava há anos. A rotina era precisa, quase mecânica. Preparar o café, tomar banho, vestir-se com a blusa social discreta que não chamava a atenção, prender os cabelos num coque simples e sair de casa antes que o sol nascesse completamente sobre a zona leste de São Paulo. Aos 32 anos, Marina carregava nos ombros uma responsabilidade que começara muito antes do que deveria. Morava com a tia Conceição, a mulher que a criara desde os 8 anos de idade, quando seus pais precisaram partir para o interior em busca de trabalho e nunca mais conseguiram retornar para buscá-la. Tia Conceição tinha agora 74 anos, a saúde frágil, a memória um pouco confusa e os joelhos que doíam ao subir as escadas do sobrado onde viviam. Marina cuidava dela com dedicação absoluta, mas silenciosa, como quem cumpre um dever que nunca foi questionado em voz alta. O trabalho ficava no centro da cidade, na sede de uma das maiores empresas financeiras do país, a Crédito Forte Investimentos. Marina ocupava uma posição discreta no setor administrativo, onde ficava responsável por organizar documentos, agendar reuniões e garantir que tudo funcionasse nos bastidores sem que ninguém notasse seu esforço. Era o tipo de trabalho invisível, essencial, mas pouco reconhecido. Ela já estava ali havia 7 anos, sempre pontual, sempre eficiente, sempre apagada. Mas havia um pequeno ritual que tornava os dias suportáveis. Todos os dias, ao entrar na estação de metrô Tatuapé, Marina descia as escadas, atravessava a catraca e caminhava até o segundo vagão da composição. Ali, logo na entrada à esquerda, havia um banco específico, encostado na parede de vidro, que ela ocupava religiosamente. Aquele banco não era apenas um lugar para sentar. Era o único espaço no mundo onde ela sentia que podia respirar sem pressa, sem culpa, sem a sensação constante de estar devendo algo a alguém. Naquele banco, Marina permitia-se existir. Fechava os olhos por alguns minutos, ouvia o barulho ritmado do metrô, deslizando pelos trilhos, sentia o balanço suave do vagão e por 40 minutos estava livre. Livre das cobranças do trabalho, das preocupações com a tia, das contas que sempre apertavam no fim do mês, da sensação de estar sempre ficando para trás enquanto o mundo avançava ao redor. Naquela segunda-feira, porém, algo saiu do script. O metrô atrasou. Marina esperou na plataforma, inquieta, observando o painel eletrônico que indicava 5 minutos de espera, depois 8, depois 10. Quando a composição finalmente chegou, já eram 7:15 da manhã, e ela sabia que chegaria atrasada ao trabalho. O coração apertou. Marina odiava atrasos. Odiava a sensação de falhar, mesmo que por motivos fora do seu controle. Entrou apressada no vagão, o corpo tenso, a bolsa apertada contra o peito, e olhou instintivamente para o banco. Seu banco. Mas ele estava ocupado. Um homem estava sentado ali. Marina parou no meio do corredor como se tivesse levado um empurrão invisível. Sentiu o sangue subir para o rosto, uma onda de indignação desproporcional, irracional, que ela mesma não conseguia explicar. O homem era alto, vestia um blazer azul marinho impecável, uma camisa branca sem uma ruga sequer, sapatos sociais que brilhavam mesmo sob a luz fraca do vagão. Nos ouvidos, fones de ouvido grandes, modernos, daqueles que cancelavam ruídos. Ele olhava para o celular com uma expressão de concentração absoluta, alheio a tudo ao redor. Marina ficou ali parada, observando-o com uma mistura de raiva e desamparo. Não era só o banco, era a forma como ele ocupava aquele espaço, com naturalidade, como se fosse dono dele,
como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. E Marina percebeu com uma clareza dolorosa que aquela cena resumia tudo o que ela sentia sobre a própria vida, sempre precisando abrir mão, sempre cedendo espaço, sempre recuando para que outros avançassem. Ela pensou em dizer alguma coisa, pensou em se aproximar e pedir educadamente para ele levantar, mas as palavras não saíram. Ficaram presas na garganta, junto com anos de silêncio acumulado. Marina desviou o olhar, agarrou-se no corrimão e ficou de pé durante toda a viagem, balançando com o movimento do trem, sentindo o peso da bolsa no ombro, o cansaço nas pernas e uma tristeza surda que não conseguia nomear. Quando o metrô chegou à estação Sé, onde precisava descer, Marina olhou uma última vez para o homem. Ele continuava ali, imóvel, elegante, protegido por seus fones de ouvido caros, completamente indiferente ao mundo ao redor. Ela desceu do vagão com o coração apertado, subiu as escadas em direção à saída e caminhou apressada pelas ruas do centro, já com 15 minutos de atraso. Ao chegar ao prédio espelhado da Crédito Forte Investimentos, Marina passou pelo porteiro, mostrou o crachá, entrou no elevador e apertou o botão do 12º andar. O coração ainda batia acelerado, não apenas pelo atraso, mas por algo que não conseguia explicar. Sentia-se estranha, deslocada, como se algo dentro dela tivesse se movido de lugar. Entrou na sala do departamento administrativo, tentando passar despercebida. Mas Juliana, a colega que dividia a mesa ao lado, não perdeu a oportunidade. "Marina, você está bem? Nunca te vi chegar atrasada." Marina forçou um sorriso. O metrô atrasou. Juliana levantou as sobrancelhas com aquela expressão que Marina conhecia bem, aquele misto de curiosidade e julgamento disfarçado de preocupação. "Ah, entendo. Bom, hoje é um dia importante, viu? Tem reunião geral com a diretoria às 9. Parece que vão anunciar alguma coisa grande." Marina assentiu, guardou a bolsa debaixo da mesa e ligou o computador. Juliana era uma dessas pessoas que sabiam exatamente como fazer com que um elogio parecesse uma crítica sutil. Trabalhavam juntas havia 3 anos e Marina já tinha aprendido a manter distância emocional dela. Juliana era eficiente, articulada, sabia transitar entre os departamentos com facilidade, mas também cultivava uma rede discreta de fofocas e manipulações que mantinha todos ligeiramente desconfortáveis. Do outro lado da sala, sentado em uma mesa mais afastada, estava Rodrigo. Ele era o oposto de Juliana, discreto, competente, observador. Nunca falava mais do que o necessário, mas Marina sabia que ele prestava atenção em tudo. Às vezes, quando cruzava o olhar com ele, sentia que Rodrigo a via de verdade, não apenas como mais uma funcionária invisível. Ele sorriu de leve quando ela olhou na direção dele e Marina sentiu um alívio pequeno, mas reconfortante. Às 9h em ponto, todos os funcionários do departamento foram convocados para o auditório no 15º andar. Marina subiu junto com os colegas, sentindo a tensão no ar. Rumores sobre mudanças. Na diretoria circulavam havia semanas, mas ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo. Alguns falavam em fusão com outra empresa, outros em demissões em massa, outros ainda em reestruturação completa. O auditório estava lotado. Marina sentou-se em uma das últimas fileiras, tentando ocupar o menor espaço possível. Olhou ao redor e viu rostos tensos, conversas sussurradas, celulares sendo checados nervosamente. A diretoria entrou pela porta lateral e ocupou a mesa no palco. O diretor financeiro, um homem de cabelos grisalhos e expressão sisuda, pegou o microfone e começou a falar. "Bom dia a todos. Sei que muitos de vocês estão apreensivos com as mudanças que estão acontecendo na empresa. Quero tranquilizá-los. Estamos em um momento de expansão, não de retração. E para liderar essa nova fase, temos o prazer de apresentar nosso novo CEO, que assume a partir de hoje." Houve uma pausa dramática. A porta lateral se abriu novamente e um homem entrou no auditório. Marina sentiu o estômago desabar. Era ele, o homem do metrô, o homem que havia ocupado seu banco.
Ele atravessou o palco com passos firmes, seguros, a postura ereta, o blazer azul marinho ainda impecável. Os fones de ouvido não estavam mais ali, mas Marina reconheceu cada detalhe: a altura, o corte de cabelo, a expressão de controle absoluto. Ele pegou o microfone e começou a falar, a voz grave, pausada, segura. Bom dia. Meu nome é Gabriel Mendes e é uma honra assumir a liderança da Crédito Forte Investimentos. Sei que mudanças geram insegurança, mas quero deixar claro desde o início: estou aqui para construir, não para destruir. Minha intenção é fortalecer essa empresa, valorizar quem realmente trabalha e criar um ambiente onde todos possam crescer. Marina não conseguia tirar os olhos dele. Sentia o coração batendo descompassado, as mãos suadas, a respiração presa. Gabriel Mendes falava com naturalidade, como se estivesse acostumado a comandar plateias, a ser ouvido, a ser obedecido. E, no meio do discurso, ele fez uma pausa, olhou para a plateia e, por uma fração de segundo, o olhar dele encontrou o dela. Foi rápido. Talvez ninguém mais tenha percebido. Mas Marina viu. Viu o reconhecimento nos olhos dele, a leve mudança na expressão, o canto da boca que quase se curvou em algo que poderia ser um sorriso ou uma provocação. Ele se lembrava dela. Marina desviou o olhar, sentindo as bochechas queimarem. Queria sair dali e desaparecer, mas estava presa no meio da fileira, cercada por colegas. Gabriel Mendes continuou falando por mais alguns minutos, anunciando mudanças estruturais, metas ambiciosas, promessas de crescimento. Quando terminou, a plateia aplaudiu educadamente e ele saiu do palco da mesma forma como havia entrado. Seguro, imponente, inatingível. Marina voltou para a mesa como um autômato. Juliana já estava especulando em voz alta. Ele é novo, não é? Não deve ter nem 40 anos. Dizem que veio de uma multinacional gigante. Deve ser bom, né? Bonito, pelo menos é. Marina não respondeu. Sentou-se, abriu uma planilha no computador e fingiu estar ocupada, mas não conseguia se concentrar. A imagem de Gabriel Mendes sentado no banco do metrô continuava voltando à sua mente, misturada agora com a imagem dele no palco, seguro, poderoso, comandando a atenção de todos. E ela se perguntou, com uma mistura de medo e raiva, o que aquele homem faria agora que estava no controle. Se ele a reconhecera mesmo, o que isso significava? Seria apenas uma coincidência sem importância ou algo que ainda teria consequências? Marina não sabia, mas pela primeira vez em anos, sentiu que a rotina segura e previsível da sua vida estava prestes a desmoronar. Os dias seguintes foram estranhos. Gabriel Mendes não apareceu no departamento administrativo, mas sua presença era sentida em cada corredor, em cada reunião, em cada e-mail que chegava com novas diretrizes. Ele estava reestruturando a empresa de cima a baixo, convocando reuniões surpresa, solicitando relatórios detalhados, questionando processos antigos. A tensão era palpável. Algumas pessoas estavam animadas com a possibilidade de crescimento. Outras, aterrorizadas com a perspectiva de serem dispensadas. Marina tentava manter a cabeça baixa, fazer seu trabalho, passar despercebida. Mas na quinta-feira daquela mesma semana, recebeu um e-mail que a deixou paralisada. Assunto: solicitação de relatório, análise de processos administrativos. Prezada Marina Oliveira, solicito um relatório detalhado sobre os processos administrativos do seu departamento, incluindo pontos de melhoria e sugestões de otimização. Prazo: até segunda-feira. Atenciosamente, Gabriel Mendes, CEO. Crédito Forte Investimentos. Marina leu o e-mail 3 vezes. Por que ela? Por que justo ela, entre todos os funcionários do departamento? Juliana estava ao lado, olhando por cima do ombro. Nossa, Marina, ele pediu relatório direto para você? Que estranho, normalmente isso passa pelo coordenador antes. Marina não respondeu. Sentiu o estômago revirar. Aquilo não era normal. Aquilo era uma convocação, um teste, ou pior, uma provocação. Ela passou o fim de semana inteiro trabalhando no relatório. Revisou processos, identificou gargalos,
Sugeriu melhorias, reescreveu parágrafos, conferiu dados. Queria que ficasse perfeito. Não podia dar a Gabriel Mendes nenhum motivo para questioná-la, para expô-la, para fazer dela um alvo. Na segunda-feira de manhã, Marina chegou cedo ao trabalho e enviou o relatório. O coração batia acelerado enquanto apertava o botão de enviar. Passou o dia inteiro na expectativa de uma resposta, mas nada chegou. Nem na terça, nem na quarta. Foi só na quinta-feira, no meio da tarde, que ela recebeu um novo e-mail. Assunto: Reunião Marina. Por favor, compareça à minha sala amanhã, sexta-feira, às 10 horas. Precisamos conversar sobre o relatório. Gabriel Mendes Marina sentiu o sangue gelar. Reunião na sala dele. Sozinha. Aquilo não era bom sinal. Juliana, claro, não perdeu a oportunidade de comentar. Ai, Marina, reunião com o CEO, será que você está em apuros? Rodrigo, que passava naquele momento, interrompeu com a voz calma. Ou talvez ele tenha gostado do trabalho dela e queira reconhecer isso. Já pensou nisso, Juliana? Juliana deu de ombros e voltou para o computador. Marina olhou para Rodrigo com gratidão silenciosa. Ele acenou de leve e continuou andando. Naquela noite, Marina mal conseguiu dormir. Ficou revirando na cama, imaginando 1000 cenários diferentes. Seria uma crítica, uma demissão, uma promoção? Por que Gabriel Mendes estava fazendo isso com ela? Na manhã de sexta-feira, Marina se arrumou com mais cuidado do que o normal. Escolheu a blusa social mais formal que tinha, prendeu os cabelos com firmeza e respirou fundo antes de sair de casa. Tia Conceição estava na cozinha, preparando café, e olhou para ela com um sorriso cansado. Você está bonita hoje, filha. Vai acontecer alguma coisa importante no trabalho? Marina forçou um sorriso. Só uma reunião, tia. Conceição segurou a mão dela com carinho. Você é forte, Marina. Sempre foi. Não esquece disso. Marina sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não podia desabar agora. Não antes da reunião. Chegou ao escritório 15 minutos antes das 10. Subiu até o 20º andar, onde ficava a sala do CEO, e informou à secretária que tinha reunião marcada. A mulher, de meia idade e expressão profissional, acenou para que ela esperasse. Às 10 horas em ponto, a porta se abriu. Gabriel Mendes apareceu no batente, a postura ereta, a expressão neutra. Marina, entre, por favor. Ela entrou na sala, sentindo as pernas tremerem. Era um ambiente amplo, elegante, com uma mesa enorme de madeira escura, estantes cheias de livros, uma janela panorâmica com vista para o centro de São Paulo. Gabriel fechou a porta atrás dela e apontou para uma das cadeiras em frente à mesa. Sente-se. Marina obedeceu. Gabriel caminhou até a própria cadeira, mas não se sentou imediatamente. Ficou de pé, olhando pela janela por alguns segundos, as mãos nos bolsos do blazer. Seu relatório foi excelente. Marina piscou, surpresa. Obrigada, senhor. Gabriel finalmente se sentou, os olhos fixos nela. Foi preciso, direto, bem fundamentado. Você identificou problemas que a diretoria anterior ignorou por anos. Isso me impressionou. Marina não sabia o que dizer. Ficou em silêncio, esperando. Gabriel inclinou-se ligeiramente para frente, os dedos entrelaçados sobre a mesa. Mas eu quero saber uma coisa, Marina. Por que você nunca apresentou essas ideias antes? Por que esperou eu pedir? A pergunta a pegou desprevenida. Marina engoliu em seco. Eu não achava que fosse meu lugar. Sou só assistente administrativa. Essas decisões cabem aos coordenadores, aos gerentes. Gabriel a observou em silêncio por um longo momento. Depois disse com a voz mais baixa, quase íntima. Você se vende muito barata, Marina. E eu acho que você sabe disso. As palavras atingiram Marina como um soco. Ela sentiu o rosto corar, a respiração falhar. Gabriel continuou, implacável. Eu vi você no metrô na semana passada. Vi a forma como você olhou para aquele banco. E entendi tudo. Marina ficou paralisada. Não conseguia responder. Não conseguia se mexer. Gabriel se recostou na cadeira, a expressão agora mais suave, mas ainda penetrante. Eu cresci na periferia de São Paulo, Marina. Vim de um lugar onde ninguém esperava que eu chegasse aqui. E sabe o que eu aprendi? Que o mundo
Não dá nada de graça. Se você não ocupar seu espaço, alguém vai ocupar por você. E você vai passar a vida inteira de pé, enquanto outros se sentam. Marina sentiu os olhos arderem. Queria sair dali, mas estava presa, exposta, vulnerável. Gabriel se levantou, caminhou até a janela e ficou de costas para ela. Eu quero que você coordene um projeto novo que estou desenvolvendo. É voltado para a capacitação de mulheres de baixa renda. Vai exigir dedicação, vai ter resistência interna, vai ser difícil. Mas eu acho que você é a pessoa certa para isso. Marina finalmente encontrou a voz. Por quê? Porque eu. Gabriel virou-se e a encarou com intensidade. Porque você entende o que é ter que lutar por um lugar que deveria ser seu por direito. E porque eu acho que está na hora de você parar de se esconder. Marina saiu daquela sala sem saber se deveria se sentir insultada, desafiada ou reconhecida. Mas uma coisa era certa. Sua vida nunca mais seria a mesma. Marina saiu da sala de Gabriel Mendes com as pernas bambas e a mente em tumulto. Desceu os 10 andares de escada porque não confiava em si mesma dentro do elevador, onde alguém poderia vê-la com aquela expressão perdida, os olhos brilhando de uma forma que não conseguia controlar. Quando chegou ao 12º andar, empurrou a porta corta-fogo e entrou no corredor, respirando fundo, tentando recuperar a compostura antes de voltar para a mesa. Mas não conseguiu. As palavras de Gabriel ecoavam na cabeça dela como um tambor insistente. Você se vende muito barata. Você entende o que é ter que lutar por um lugar que deveria ser seu por direito. Está na hora de você parar de se esconder. Marina sentou-se na cadeira, ligou o computador e fingiu estar ocupada, mas as mãos tremiam sobre o teclado. Juliana, claro, não demorou a aparecer, a curiosidade estampada no rosto. E então, como foi a reunião com o CEO? Marina não levantou os olhos da tela. Foi boa. Boa como? Ele gostou do relatório? Gostou. Juliana esperou por mais detalhes, mas Marina não disse nada. Frustrada, ela voltou para a própria mesa, mas Marina podia sentir o olhar dela de soslaio, analisando, especulando. Do outro lado da sala, Rodrigo trabalhava em silêncio. Mas Marina percebeu que ele havia levantado os olhos por um instante, como se quisesse dizer alguma coisa, mas decidiu não interferir. O restante do dia foi um borrão. Marina respondeu e-mails automaticamente, organizou documentos sem pensar, atendeu ligações com respostas mecânicas. A cabeça estava longe, presa naquela sala no 20º andar, naquele olhar penetrante de Gabriel Mendes, naquelas palavras que pareciam ter arrancado uma camada de pele e exposto algo que ela passara anos tentando esconder. Quando o expediente terminou, Marina pegou a bolsa e saiu apressada, sem se despedir de ninguém. Desceu até a estação de metrô Sé, entrou no vagão lotado da hora do rush e ficou de pé, agarrada ao corrimão, sendo empurrada de um lado para o outro pelo movimento da multidão. Não tinha mais forças para procurar o banco. Não tinha mais certeza se queria aquele banco. Chegou em casa, já era quase 8 da noite. Tia Conceição estava sentada na poltrona da sala, assistindo a uma novela na televisão. Os óculos de grau pendurados na ponta do nariz. Quando viu Marina entrar, sorriu com aquele jeito afetuoso que sempre trazia um pouco de conforto. Oi, minha filha. Demorou hoje. Marina largou a bolsa no sofá e se sentou ao lado da tia, cansada demais para ir direto para o quarto. Dia difícil no trabalho. Conceição desligou o som da televisão e virou-se para Marina, a expressão preocupada. Você tem tido muitos dias difíceis ultimamente. Está tudo bem mesmo? Marina forçou um sorriso. Está, tia. É só cansaço. Conceição segurou a mão dela, os dedos enrugados e calorosos. Você sabe que pode conversar comigo, né? Eu posso estar velha, mas ainda entendo das coisas. Marina sentiu um aperto no peito. Queria desabafar, queria contar sobre Gabriel Mendes, sobre o projeto, sobre a sensação de estar sendo vista pela primeira vez em anos e, ao mesmo tempo, exposta de uma forma que a assustava. Mas não conseguiu. As palavras ficaram presas, como sempre. Eu sei, tia. Obrigada.
Conceição apertou a mão dela mais uma vez antes de soltar. Vou esquentar a janta para você. Fiz aquele frango que você gosta. Marina agradeceu e ficou sentada na sala, olhando para a televisão sem realmente ver o que passava. Pensou em Gabriel Mendes novamente, na forma como ele a olhara, na intensidade daquele encontro. Havia algo nele que a incomodava profundamente, mas também algo que a intrigava. Ele não era apenas o homem arrogante do metrô. Havia camadas ali, contradições, uma dureza que parecia esconder algo mais profundo. E Marina percebeu com um incômodo crescente que queria entender o que era. No sábado de manhã, Marina acordou com a intenção de esquecer tudo o que havia acontecido durante a semana. Decidiu focar em tia Conceição, limpar a casa, ir ao mercado, manter-se ocupada. Mas no meio da tarde, enquanto dobrava roupas no quarto, recebeu uma mensagem no celular. Era um e-mail de Gabriel Mendes. Assunto: projeto de capacitação. Primeira reunião Marina, segunda-feira, 10 horas, minha sala. Vamos discutir os detalhes do projeto. Traga ideias. Gabriel Mendes Marina leu a mensagem 3 vezes. Traga ideias. Como se fosse simples assim. Como se ela pudesse simplesmente sentar e criar um projeto do zero, sem orientação, sem estrutura, sem saber exatamente o que ele esperava. Mas era exatamente isso que ele estava pedindo. Marina passou o fim de semana inteiro pesquisando. Leu artigos sobre capacitação profissional, programas de inclusão social, cases de sucesso em outras empresas. Fez anotações, esboçou estruturas, pensou em parcerias possíveis. Trabalhou até tarde da noite no sábado e acordou cedo no domingo para continuar. Tia Conceição a observava com uma mistura de orgulho e preocupação. Você está trabalhando muito, filha. Nem no fim de semana você descansa. Marina levantou os olhos do caderno de anotações e sorriu cansada. É importante, tia. Pode ser uma grande oportunidade. Conceição se sentou ao lado dela na mesa da cozinha, a expressão séria. Marina, eu preciso te contar uma coisa. Marina fechou o caderno, percebendo o tom diferente na voz da tia. O que foi? Conceição respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem. Você lembra daquele curso de design que você queria fazer? Quando tinha 22 anos. Marina franziu a testa, surpresa com a lembrança repentina. Lembro. Mas não deu certo. A gente não tinha dinheiro. Conceição balançou a cabeça devagar, os olhos marejados. Não foi só isso, Marina. A gente tinha o dinheiro. Eu tinha guardado. Mas na época, eu fiquei com medo. Medo de você ir embora, de você crescer e não precisar mais de mim. Então eu falei que não dava, que a gente precisava do dinheiro para outras coisas. E você acreditou. Você desistiu do curso e continuou trabalhando. Marina ficou paralisada. As palavras da tia pareciam ter aberto uma fenda no chão e ela estava caindo por ela. Por quê? Por que você está me contando isso agora? Conceição segurou as mãos dela, as lágrimas escorrendo pelas bochechas enrugadas. Porque eu vi você trabalhando esse fim de semana inteiro. Vi o brilho nos seus olhos quando você falou dessa oportunidade. E eu percebi que, se eu não contar a verdade agora, você vai continuar acreditando que não merece nada. E você merece, Marina. Você sempre mereceu. Marina puxou as mãos, sentindo uma onda de raiva, tristeza e confusão ao mesmo tempo. Levantou-se da cadeira, afastou-se da mesa, respirando com dificuldade. Você me fez desistir do meu sonho porque estava com medo? Conceição chorava abertamente agora. Eu sei que foi egoísmo. Eu sei que foi errado. Mas eu já estava velha, Marina. Eu tinha medo de ficar sozinha. Você era tudo o que eu tinha. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo próprio rosto. Queria gritar, queria culpar a tia, mas ao mesmo tempo entendia. Entendia a solidão de Conceição, entendia o medo de ser abandonada, entendia que as escolhas que fazemos nem sempre são racionais quando estamos desesperados. Mas isso não tornava a dor menor. Marina saiu da cozinha sem dizer nada, trancou-se no quarto e deitou-se na cama, olhando para o teto. Pensou em tudo que poderia ter sido diferente. Pensou no curso que não fez, nas oportunidades que não teve,
nos anos que passou apenas cumprindo obrigações, e percebeu, com uma clareza dolorosa, que Gabriel Mendes tinha razão. Ela havia se vendido barata. Havia aceitado menos do que merecia. Havia desistido antes mesmo de tentar, e não podia mais fazer isso. Na segunda-feira de manhã, Marina entrou na sala de Gabriel Mendes com uma pasta cheia de anotações, gráficos improvisados e ideias organizadas em tópicos. Ele estava sentado atrás da mesa, revisando documentos, e levantou os olhos quando ela entrou. Pontual. Gosto disso. Marina sentou-se na cadeira em frente. A ele o coração batendo acelerado, mas a postura ereta. Não ia se encolher dessa vez. Trouxe algumas propostas para o projeto. Gabriel fechou a pasta que estava lendo e inclinou-se para a frente, atento. Estou ouvindo. Marina abriu a própria pasta e começou a falar. Explicou a estrutura que havia imaginado. Um programa de capacitação em 3 etapas, começando com formação básica em informática e comunicação. Depois, avançando para habilidades específicas de acordo com o interesse de cada participante. E, finalmente, oferecendo mentoria e oportunidades de estágio dentro da própria Crédito Forte Investimentos. Falou sobre parcerias com ONGs, sobre a importância de ter um acompanhamento psicológico para as participantes, sobre a necessidade de criar um ambiente acolhedor e seguro. Gabriel a ouviu em silêncio, sem interromper, os olhos fixos nela. Quando Marina terminou, ele ficou quieto por alguns segundos, processando. Você pensou em tudo isso sozinha? Marina assentiu. Fiz pesquisa durante o fim de semana. Gabriel se recostou na cadeira, a expressão indecifravelmente neutra. É bom. Muito bom, na verdade. Mas vai precisar de aprovação da diretoria. E eles vão questionar custos, prazos, retorno sobre investimento. Você está preparada para isso? Marina respirou fundo. Estou. Gabriel sorriu pela primeira vez, desde que ela entrara na sala. Não foi um sorriso largo, apenas uma leve curva nos lábios, mas foi suficiente para desarmar Marina por um instante. Então vamos em frente. Vou agendar uma reunião com a diretoria para sexta-feira. Você vai apresentar o projeto. Marina sentiu o estômago revirar. Eu? Gabriel ergueu uma sobrancelha. Claro. É o seu projeto, Marina. Você vai defendê-lo. Mas eu nunca apresentei nada para a diretoria. Eu não sei se... Gabriel a interrompeu, a voz firme. Você sabe, você só não acredita que sabe. Mas está na hora de começar a acreditar. Marina saiu daquela reunião sentindo-se estranhamente dividida entre o pânico e uma excitação que não sentia havia anos. Voltou para a mesa, abriu o computador e começou a trabalhar na apresentação. Rodrigo passou por ela naquela tarde, deixou um café na mesa sem dizer nada e seguiu em frente. Marina olhou para a xícara, sentiu um calor no peito e agradeceu em silêncio. Juliana, por outro lado, não escondeu a curiosidade. Ouvi dizer que você vai apresentar um projeto para a diretoria. É verdade? Marina não levantou os olhos da tela. É. Nossa, Marina, você está subindo rápido, hein? Quem diria? O tom de Juliana era ambíguo, carregado de algo que não era exatamente elogio. Marina ignorou e continuou trabalhando. Os dias até a sexta-feira passaram em um turbilhão. Marina revisou a apresentação dezenas de vezes, ensaiou sozinha no quarto, pediu a opinião de tia Conceição, que, ainda abalada pela conversa do fim de semana, tentava ajudar da melhor forma possível. A relação entre as duas estava tensa, mas Marina não tinha energia emocional para resolver aquilo agora. Guardou a mágoa em algum canto profundo e focou no que precisava fazer. Na sexta-feira de manhã, Marina chegou ao escritório 1 hora antes do horário da reunião. Vestiu a blusa social mais formal que tinha, prendeu os cabelos, passou batom pela primeira vez em meses. Olhou-se no espelho do banheiro e quase não se reconheceu. Havia algo diferente no olhar, algo mais firme. A reunião estava marcada para as 10 horas na sala de conferências do 20º andar. Marina subiu acompanhada de Gabriel, que ia na frente, em silêncio. Ele não disse nada no elevador, mas quando a porta se abriu, virou-se brevemente para ela. Respire.
Você vai se sair bem. Marina assentiu, engolindo o nervosismo. A sala de conferências estava lotada. Todos os diretores estavam presentes. O diretor financeiro, a diretora de recursos humanos, o diretor de operações, a diretora de marketing. Marina reconheceu alguns deles de longe, mas nunca havia falado diretamente com nenhum. Eles a observaram com uma mistura de curiosidade e ceticismo quando ela entrou. Gabriel sentou-se na cabeceira da mesa e apontou para Marina. Pessoal, essa é Marina Oliveira, do Departamento Administrativo. Ela desenvolveu um projeto de capacitação que acredito ser estratégico para a empresa. Marina, pode começar. Marina conectou o notebook ao projetor, sentiu as mãos tremerem ao segurar o controle, mas respirou fundo e começou. Falou sobre a importância de responsabilidade social, sobre como o projeto poderia fortalecer a imagem da empresa, sobre os benefícios de investir em pessoas. Mostrou os números que havia pesquisado, os cases de sucesso, os custos estimados, o retorno esperado. Os diretores a ouviram com atenção, mas também com uma certa resistência. O diretor financeiro foi o primeiro a questionar. Esses custos são altos, Marina, e o retorno é muito subjetivo. Como você garante que isso não vai ser apenas um gasto sem resultado? Marina olhou para ele diretamente sem desviar. Não posso garantir resultado imediato, mas posso garantir impacto. E impacto gera valor a longo prazo. Empresas que investem em responsabilidade social têm mais credibilidade, mais engajamento, mais lealdade de clientes e funcionários. Isso se traduz em resultado, sim, mas de uma forma que não cabe apenas em planilhas. A diretora de recursos humanos sorriu levemente, impressionada. Gostei da resposta. O diretor de operações, no entanto, era mais cético. Mas por que focar só em mulheres? Não seria mais justo abrir para todos? Marina respirou fundo antes de responder. Porque mulheres de baixa renda enfrentam barreiras específicas que homens não enfrentam. Elas precisam lidar com questões como cuidado de filhos, violência doméstica, falta de acesso à educação, preconceito de gênero no mercado de trabalho. Se a gente quer gerar impacto real, precisa ser específico. Inclusão não significa tratar todo mundo igual. Significa dar mais suporte para quem precisa de mais suporte. Houve um silêncio na sala. Gabriel observava Marina com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Então, ele falou. Alguma outra pergunta? A diretora de marketing levantou a mão. Eu gostei. Acho que podemos transformar isso em uma campanha forte. Se a gente fizer direito, isso pode virar case de sucesso nacional. O diretor financeiro ainda parecia reticente, mas, ao olhar para Gabriel, percebeu que não adiantaria resistir muito. Tudo bem, vamos aprovar em fase de teste, mas quero acompanhamento mensal dos resultados. Gabriel assentiu. Fechado. Marina vai coordenar o projeto. Ela terá autonomia para tomar decisões, mas responderá diretamente a mim. Marina sentiu o coração disparar. Autonomia, coordenação, respostas diretas ao CEO. Tudo aquilo era surreal. Quando a reunião terminou, os diretores saíram da sala conversando entre si. Marina ficou para trás, guardando o notebook, ainda processando o que havia acontecido. Gabriel se aproximou dela, as mãos nos bolsos. Você foi muito bem. Marina olhou para ele sem saber o que dizer. Obrigada. Gabriel hesitou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas então apenas acenou e saiu da sala. Marina ficou sozinha por alguns instantes, olhando pela janela para a cidade lá embaixo. São Paulo pulsava, gigante, indiferente. Mas pela primeira vez em anos, ela não se sentia pequena diante dela. Sentia-se parte dela. Nos dias seguintes, Marina mergulhou de cabeça no projeto. Conseguiu uma sala pequena no 12º andar para usar como base. Começou a entrar em contato com ONGs. Montou cronogramas, definiu critérios de seleção. Trabalhou até tarde todas as noites, chegava cedo, todas as manhãs. Tia Conceição tentava conversar sobre o que havia revelado, mas Marina sempre desviava, dizendo que estava ocupada demais. Rodrigo, discreto como sempre, começou a ajudá-la sem que ela pedisse.
Trazia documentos que poderiam ser úteis, sugeria contatos, revisava planilhas. Juliana, por outro lado, fazia comentários passivo-agressivos sempre que tinha oportunidade. Nossa, Marina, você está tão ocupada agora. Mal tem tempo para a gente, né? Marina ignorava, mas sabia que Juliana não era apenas invejosa. Ela estava incomodada. E pessoas incomodadas costumavam ser perigosas. Foi numa quarta-feira à tarde que Marina recebeu uma ligação inesperada. Era Gabriel. Marina, pode vir à minha sala agora? O tom dele era diferente, sério demais. Marina subiu imediatamente. Quando entrou na sala, viu Gabriel de pé na frente da janela, a postura tensa. Senta. Marina obedeceu, o coração disparado. Gabriel virou-se e a encarou. A auditoria interna encontrou inconsistências nos relatórios financeiros do departamento administrativo. Estão investigando. E seu nome apareceu em alguns documentos. Marina sentiu o sangue gelar. Como assim meu nome apareceu? Eu não fiz nada errado. Gabriel levantou a mão. Eu sei. Mas alguém quer que pareça que você fez. E eu preciso descobrir quem. Marina sentiu o chão se abrir embaixo dela. Tudo o que havia conquistado nas últimas semanas estava prestes a desmoronar. E ela nem sabia por quê. Gabriel se aproximou, a voz mais baixa. Eu vou resolver isso, Marina, mas preciso que você confie em mim. Marina olhou nos olhos dele e pela primeira vez viu algo além da dureza. Viu cansaço, viu preocupação. Viu alguém que, assim como ela, estava lutando contra forças que tentavam derrubá-lo. E naquele momento, Marina percebeu que não estava mais sozinha nessa batalha. Marina saiu da sala de Gabriel com as pernas trêmulas e a cabeça girando. Inconsistências financeiras. Seu nome envolvido. Auditoria interna. As palavras ecoavam como alarmes ensurdecedores e ela mal conseguia raciocinar direito. Desceu até o 12º andar em piloto automático. Entrou no departamento e sentou-se na cadeira, fingindo olhar para a tela do computador enquanto tentava controlar a respiração. Juliana estava ao lado, como sempre, mas dessa vez Marina percebeu algo diferente. Um brilho nos olhos dela, uma satisfação contida que não conseguia disfarçar completamente. Marina sentiu um frio na espinha. Será que Juliana sabia de alguma coisa? Seria possível que ela estivesse envolvida? Marina afastou o pensamento. Não podia começar a desconfiar de todo mundo, mas também não podia ignorar a intuição que gritava dentro dela. Rodrigo passou pela mesa dela naquele momento, deixou um bilhete discreto ao lado do teclado e seguiu em frente sem dizer nada. Marina esperou alguns segundos antes de abrir o papel dobrado. Preciso falar com você. Sozinha. Escada de incêndio 17 horas. Marina dobrou o bilhete rapidamente e enfiou no bolso. Olhou para Rodrigo, que estava sentado na mesa dele, aparentemente concentrado no computador. Ele não olhou de volta, mas Marina sabia que ele estava atento. As horas até às 5 da tarde pareceram intermináveis. Marina tentou trabalhar, mas não conseguia se concentrar. Revisou documentos sem entender o que estava lendo, respondeu e-mails com respostas automáticas, atendeu ligações sem prestar atenção. A cabeça estava presa naquela conversa com Gabriel, nas palavras dele, no olhar preocupado que ele tentara esconder. Alguém quer que pareça que você fez. Quem? Por quê? Marina não tinha inimigos, nunca se envolvera em intrigas, nunca pisara em ninguém, nunca disputara nada com ninguém. Mas agora, de repente, estava no centro de uma armadilha que não entendia. Quando o relógio marcou 5 horas, Marina pegou a bolsa, disse uma despedida rápida para os colegas e saiu da sala. Em vez de ir direto para o elevador, virou à esquerda e empurrou a porta da escada de incêndio. Desceu um lance e esperou. Poucos minutos depois, a porta se abriu novamente e Rodrigo entrou, olhando ao redor para ter certeza de que estavam sozinhos. Marina, a gente precisa conversar. A voz dele era urgente, baixa, carregada de preocupação. Marina cruzou os braços, tensa. Sobre o quê? Rodrigo respirou fundo antes de falar. Eu sei o que está acontecendo. Sei sobre a auditoria, sobre os documentos que estão te envolvendo.
E eu sei quem está por trás disso. Marina sentiu o coração disparar. Quem? Rodrigo hesitou como se estivesse medindo as palavras. Tem um cara chamado Ricardo Távora. Ele era sócio do Gabriel Mendes anos atrás, quando eles ainda estavam começando. Os dois montaram uma consultoria juntos, mas a sociedade acabou mal. Ricardo saiu sentindo que foi traído, que o Gabriel ficou com a parte maior do bolo. Desde então, ele vem tentando sabotar tudo que o Gabriel tenta construir. Marina franziu a testa, confusa. Mas o que isso tem a ver comigo? Rodrigo deu um passo à frente, a expressão séria. O projeto que você está coordenando é importante para o Gabriel. Não é só sobre responsabilidade social. É pessoal para ele. E o Ricardo sabe disso. Se ele conseguir derrubar o projeto, consegue manchar a imagem do Gabriel dentro da empresa. E a forma mais fácil de fazer isso é te colocar como bode expiatório. Marina sentiu uma onda de raiva e impotência. Mas eu não fiz nada. Como ele conseguiu colocar meu nome nesses documentos? Rodrigo tirou um envelope do bolso interno do blazer e entregou a ela. Eu tenho cópias de alguns relatórios antigos. Documentos que mostram que as inconsistências financeiras começaram muito antes de você assumir o projeto. Eu guardei porque sempre achei que algo estava errado, mas nunca tive coragem de levar adiante. Agora, acho que você precisa disso mais do que eu. Marina abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia cópias de relatórios financeiros, planilhas com números destacados, anotações manuscritas. Ela folheou rapidamente, tentando entender, mas era muita informação de uma vez. O que eu faço com isso? Rodrigo segurou o braço dela com firmeza. Você leva isso para o Gabriel. Mostra para ele que você não é a culpada. E deixa ele lidar com o Ricardo. Mas Marina, cuidado. O Ricardo tem influência dentro da empresa. Tem gente da diretoria que ainda é leal a ele. Se você não se proteger direito, ele vai te esmagar. Marina olhou nos olhos de Rodrigo e viu sinceridade e preocupação genuína. Ele não estava tentando manipulá-la. Estava tentando ajudá-la. Por que você está fazendo isso por mim? Rodrigo soltou o braço dela, mas manteve o olhar fixo. Porque eu te vejo, Marina. Eu sempre vi. E eu sei que você merece esse espaço que está conquistando. Não vou deixar ninguém tirar isso de você. As palavras dele tocaram Marina de uma forma que ela não esperava. Sentiu os olhos arderem, mas segurou as lágrimas. Não podia desabar agora. Obrigada, Rodrigo. Ele acenou brevemente e subiu as escadas, desaparecendo pela porta. Marina ficou sozinha na escada de incêndio, segurando o envelope contra o peito, sentindo o peso daquilo que estava prestes a enfrentar. Naquela noite, Marina chegou em casa e trancou-se no quarto antes que tia Conceição pudesse perguntar qualquer coisa. Espalhou os documentos na cama e começou a analisar cada página com cuidado. Eram relatórios financeiros do departamento administrativo de 3 anos atrás, muito antes de ela assumir qualquer responsabilidade maior. Havia lançamentos estranhos, transferências sem justificativa clara, notas fiscais que não batiam com os valores declarados, e no canto de uma das planilhas, uma assinatura digital que Marina reconheceu imediatamente. Juliana Campos. Marina sentiu o estômago revirar. Juliana estava envolvida. Não era apenas inveja ou competição profissional. Era cumplicidade. Juliana fizera parte daquele esquema anos atrás e agora estava tentando transferir a culpa para Marina. Marina pegou o celular, hesitou por um instante, mas então discou o número que Gabriel havia deixado com ela para emergências. Ele atendeu no 3º toque, a voz um pouco cansada. Marina, preciso falar com você. Agora. Houve uma pausa. Estou no escritório ainda. Sobe. Marina pegou os documentos, enfiou tudo de volta no envelope, avisou rapidamente a tia Conceição que precisava voltar ao trabalho e saiu correndo. Pegou um táxi porque não tinha paciência para esperar o ônibus. Chegou ao prédio da Crédito Forte Investimentos às 9 da noite. Mostrou o crachá para o segurança noturno e subiu direto para o 20º andar. A sala de Gabriel estava iluminada. Ele estava sentado atrás da mesa, a gravata afrouxada, as mangas da camisa dobradas até os cotovelos,
papéis espalhados por toda parte. Quando Marina entrou, ele levantou os olhos, a expressão cansada, mas atenta. O que aconteceu? Marina fechou a porta atrás de si e colocou o envelope na mesa. Rodrigo me deu isso. São relatórios antigos que mostram que as inconsistências começaram muito antes do meu envolvimento. E tem uma assinatura que você precisa ver. Gabriel abriu o envelope, tirou os documentos e começou a analisar em silêncio. Marina observou a expressão dele mudar conforme ele lia, os olhos se estreitando, a mandíbula se contraindo. Quando chegou na planilha com a assinatura de Juliana, ele parou. Juliana Campos. Ela trabalha no seu departamento? Trabalha. Ela é minha colega de mesa. Gabriel continuou folheando os documentos cada vez mais tenso. Então, de repente, parou em uma página específica e ficou parado, os olhos fixos em um nome no canto inferior. Ricardo Távora. Marina deu um passo à frente. Rodrigo me contou sobre ele, sobre a sociedade que vocês tiveram. Gabriel levantou os olhos para ela, a expressão sombria. Rodrigo sabe mais do que deveria. Ele está tentando me ajudar. Gabriel se recostou na cadeira, passou a mão pelo rosto, cansado. Ricardo não é apenas um ex-sócio ressentido, Marina. Ele é perigoso. Ele tem contatos dentro da empresa, tem influência. Tem gente que ainda acredita que ele foi injustiçado. E agora ele está usando você para me atingir. Marina sentiu a raiva crescer dentro dela. Então o que a gente faz? Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, pensando. Então, levantou-se da cadeira e caminhou até a janela, as mãos nos bolsos, olhando para a cidade lá embaixo. Eu vou assumir a responsabilidade. Marina piscou, confusa. Como assim? Gabriel virou-se para ela. Vou falar para a diretoria que as inconsistências aconteceram sob minha supervisão, que eu não acompanhei os processos direito, que a culpa é minha. Isso tira você da linha de fogo. Marina deu um passo à frente, indignada. Mas você não fez nada errado. Por que você faria isso? Gabriel a encarou com intensidade. Porque eu já passei por coisa pior. Eu aguento a pressão. Você não precisa carregar isso. Marina sentiu uma emoção estranha subir pelo peito. Não era gratidão. Era algo mais profundo, mais perturbador. Era reconhecimento. Gabriel Mendes, o homem que ela achava que representava tudo o que ela desprezava, estava disposto a sacrificar a própria reputação para protegê-la. Eu não aceito isso. Gabriel ergueu uma sobrancelha. Não é uma negociação. Marina. Marina cruzou os braços, a voz firme. Eu vou investigar. Vou provar que Juliana e Ricardo estão por trás disso. E vou limpar meu nome do jeito certo. Gabriel a observou em silêncio por um longo momento. Então, pela primeira vez, sorriu de verdade. Não foi um sorriso educado ou profissional. Foi um sorriso genuíno, quase orgulhoso. Você é teimosa. Marina devolveu o olhar com a mesma intensidade. Aprendi com você. Nos dias seguintes, Marina mergulhou em uma investigação silenciosa. Continuou trabalhando normalmente, mas passou a observar Juliana com mais atenção. Notou pequenos detalhes que antes ignorava. As ligações, que Juliana fazia sempre fora da sala, as conversas sussurradas com pessoas de outros departamentos, os momentos em que ela desaparecia por períodos longos, sem explicação. Rodrigo continuou ajudando discretamente. Trazia informações sobre reuniões antigas, sobre decisões financeiras que haviam sido tomadas anos atrás, sobre pessoas que trabalhavam na empresa na época em que os desvios começaram. Marina montou um quebra-cabeça aos poucos, conectando nomes, datas, valores, e então, numa quinta-feira à tarde, ela descobriu a peça que faltava. Havia uma série de transferências bancárias feitas para uma empresa terceirizada que, segundo os documentos oficiais, prestava serviços de consultoria. Mas Marina pesquisou o CNPJ da empresa e descobriu que ela era de propriedade de Ricardo Távora. As transferências haviam sido autorizadas por Juliana e o dinheiro nunca voltara. Marina imprimiu todos os documentos, organizou as evidências em uma pasta e, sem avisar ninguém, subiu até o 20º andar. Gabriel estava em reunião, mas Marina pediu à secretária que interrompesse. Era urgente.
Gabriel saiu da sala de reuniões com uma expressão impaciente, mas quando viu o rosto de Marina, a expressão mudou. Você encontrou alguma coisa. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação. Marina entregou a pasta a ele. Encontrei tudo. Gabriel abriu a pasta ali mesmo, no corredor, e começou a ler. Marina viu a mandíbula dele se contrair, os olhos escurecerem. Quando terminou, ele fechou a pasta com força e olhou para ela. Bom trabalho. Marina respirou fundo. O que você vai fazer? Gabriel guardou a pasta debaixo do braço. Vou levar isso para a diretoria. Hoje mesmo. Marina sentiu uma onda de alívio, misturada com apreensão. E a Juliana? Gabriel olhou para ela com uma frieza que Marina não tinha visto antes. A Juliana vai ser demitida, e o Ricardo vai responder legalmente por fraude. Naquela tarde, a diretoria se reuniu em caráter de urgência. Marina não foi convocada, mas ficou sabendo pelos corredores que a reunião foi tensa, que houve discussões acaloradas, que alguns diretores tentaram proteger Ricardo, mas que Gabriel não recuou. Ele apresentou todas as evidências, mostrou os documentos, expôs a rede de cumplicidade que existia dentro da empresa. No final do dia, Juliana foi chamada à sala de recursos humanos. Marina estava na mesa quando viu a colega sair da sala 1 hora depois, o rosto vermelho, os olhos inchados, a bolsa agarrada contra o peito. Juliana passou por Marina sem olhar para ela, mas Marina viu a raiva no olhar dela, o ódio mal disfarçado. Marina não sentiu pena, sentiu justiça. Rodrigo se aproximou da mesa dela naquele momento, as mãos nos bolsos. Ouvi dizer que você conseguiu. Marina assentiu, ainda processando tudo. Consegui. Rodrigo sorriu de leve. Eu sempre soube que você era mais forte do que parecia. Marina olhou para ele com gratidão. Não teria conseguido sem você. Rodrigo deu de ombros modesto. Eu só dei as ferramentas. Você que construiu. Naquela noite, ao chegar em casa, Marina encontrou tia Conceição esperando na sala, a expressão séria. Elas não haviam conversado, de verdade desde a revelação sobre o curso de design, e a tensão ainda pairava no ar. Conceição se levantou quando Marina entrou. Preciso falar com você. Marina suspirou, cansada demais para aquela conversa, mas sabia que não podia mais adiar. Tia, eu não sei se estou pronta para... Conceição levantou a mão, interrompendo. Eu sei que você está com raiva de mim. E tem todo o direito. Mas eu preciso que você saiba que eu me arrependo todos os dias do que fiz. Eu te segurei porque estava com medo, mas agora eu vejo que a única coisa que eu fiz foi te impedir de voar. Marina sentiu os olhos arderem. Por que você está falando isso agora? Conceição deu um passo à frente, segurando as mãos de Marina. Porque eu vi você essa semana. Vi a forma como você saiu de casa todo dia com aquela pasta cheia de documentos. Vi a determinação no seu olhar. Vi você lutando. E eu percebi que você não precisa mais de mim para te proteger. Você precisa de mim para te apoiar. E é isso que eu vou fazer de agora em diante. Marina sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, puxou a tia para um abraço apertado, e as duas ficaram ali, no meio da sala, chorando juntas, liberando anos de mágoa, culpa e amor mal resolvido. Quando finalmente se separaram, Marina limpou as lágrimas e sorriu. Eu te amo, tia. Conceição sorriu de volta, os olhos brilhando. Eu também te amo, minha filha. Sempre amei. No dia seguinte, Marina chegou ao escritório e encontrou um e-mail de Gabriel esperando. Assunto: reunião, 10 horas. Marina, preciso falar com você sobre os próximos passos do projeto. Gabriel Mendes Marina subiu ao 20º andar no horário marcado, sentindo-se mais confiante do que nunca. Quando entrou na sala, Gabriel estava de pé ao lado da janela, como sempre, mas dessa vez a postura dele parecia menos tensa. Senta. Marina obedeceu. Gabriel virou-se para ela, as mãos nos bolsos. A diretoria aprovou a continuidade do projeto. Você tem carta branca para tocar como achar melhor. E mais, você vai receber uma promoção. Vai assumir a coordenação oficial do Departamento de Responsabilidade Social. Marina sentiu o coração disparar. Sério? Gabriel assentiu.
Você merece, Marina. E não foi fácil conseguir isso. Teve gente na diretoria que tentou bloquear, argumentando que você não tinha experiência, que era cedo demais. Mas eu deixei claro que se eles não aprovassem, eu sairia da empresa. Marina ficou boquiaberta. Você fez isso? Gabriel deu de ombros, como se não fosse grande coisa. Fiz o que era certo. Marina não sabia o que dizer. Olhou para ele, para aquele homem que, semanas atrás, ela considerava arrogante e insuportável, e percebeu que havia entendido tudo errado desde o início. Gabriel Mendes não era apenas o homem confiante do metrô. Era alguém que lutava contra os próprios demônios, que carregava cicatrizes invisíveis, que protegia quem considerava merecedor de proteção. E naquele momento, Marina percebeu algo que a assustou profundamente. Ela estava começando a sentir algo por ele, algo que ia muito além de respeito profissional. Marina saiu da sala de Gabriel naquele dia com uma sensação estranha no peito. Não era apenas a alegria da promoção ou o alívio por ter provado sua inocência. Era algo mais confuso, mais perturbador. Era a forma como ele a olhara ao dizer que lutaria por ela, a firmeza na voz dele, a certeza de que ela merecia aquele espaço. E era também a forma como o coração dela disparara ao ouvi-lo, como se algo dentro dela tivesse se movido para um lugar perigoso, um lugar onde não tinha mais controle. Marina tentou afastar esses pensamentos. Não podia se permitir sentir aquilo. Gabriel Mendes era seu chefe, era o CEO da empresa, era alguém completamente fora do seu alcance. E mais do que isso, ela não sabia lidar com sentimentos desse tipo. Passara anos se protegendo, se fechando, mantendo todo mundo a uma distância segura. Abrir-se agora seria arriscado demais. Mas por mais que tentasse ignorar, a sensação persistia e crescia a cada dia. Nas semanas seguintes, Marina mergulhou no trabalho com uma intensidade que beirava a obsessão. Assumiu oficialmente a coordenação do Departamento de Responsabilidade Social, montou uma pequena equipe, começou a entrevistar candidatas para o programa de capacitação. O projeto ganhava forma rapidamente e Marina sentia uma realização que nunca experimentara antes. Pela primeira vez na vida, estava construindo algo que era verdadeiramente seu. Rodrigo continuou sendo um apoio silencioso e constante. Ele ajudava com a parte burocrática, revisava contratos, sugeria melhorias nos processos. Nunca pedia reconhecimento, nunca cobrava nada em troca. Apenas estava ali, firme, presente. Marina começou a perceber que Rodrigo sentia algo por ela, mas ele nunca verbalizava, nunca pressionava. E, de certa forma, ela era grata por isso. Não sabia como lidar com os próprios sentimentos, quanto mais com os de outra pessoa. Gabriel, por outro lado, mantinha uma distância profissional que parecia calculada. Ele acompanhava o projeto de perto, pedia relatórios semanais, participava de reuniões estratégicas, mas nunca ultrapassava a linha do que era apropriado. Não fazia comentários pessoais, não buscava momentos a sós com ela. Não dava nenhum sinal de que aquela conversa na sala dele, semanas atrás, tivesse significado algo além do profissional. E isso incomodava Marina mais do que ela gostaria de admitir. Foi numa sexta-feira à tarde, já no fim do expediente, que Marina recebeu uma mensagem dele. Marina, pode vir à minha sala? Preciso discutir algo sobre o projeto. Marina subiu ao 20º andar sentindo o coração acelerar, irritada consigo mesma por reagir daquele jeito. Quando entrou na sala, Gabriel estava sentado atrás da mesa, a expressão cansada, os olhos com leves sombras embaixo, como se não estivesse dormindo direito. Senta. Marina obedeceu, tentando manter a voz firme. Você pediu para eu subir? Gabriel empurrou uma pasta na direção dela. A diretoria quer fazer um evento de lançamento oficial do projeto. Algo grande, com imprensa, com autoridades, com publicidade. Eles querem transformar isso em uma campanha de marketing. Marina abriu a pasta e viu um plano detalhado. Data, local, orçamento, lista de convidados. Era impressionante, mas também intimidador. Isso é muita coisa. Gabriel se recostou na cadeira, os olhos fixos nela.
E vai exigir muito de você. Você vai ter que falar em público, dar entrevistas, ser o rosto do projeto. Está pronta para isso? Marina hesitou. Não sabia se estava pronta. Nunca estivera sob os holofotes, nunca fora o centro das atenções. A ideia a apavorava, mas ao mesmo tempo sabia que não podia recuar. Agora, vou estar. Gabriel a observou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando ler além das palavras. Então suspirou e passou a mão pelo rosto, cansado. Marina, posso te fazer uma pergunta pessoal? Marina piscou, surpresa com a mudança de tom. Pode. Por que você ficou tanto tempo se escondendo? A pergunta a pegou desprevenida. Marina sentiu o peito apertar, a garganta fechar. Não sabia como responder. Ou talvez soubesse, mas nunca tivesse colocado em palavras. Eu não sei. Acho que sempre achei que não merecia nada além do que tinha, que não era suficiente para querer mais. Gabriel se inclinou para a frente, os olhos penetrantes. Quem te fez acreditar nisso? Marina sentiu os olhos arderem. Pensou na tia Conceição, na revelação sobre o curso que nunca fez, nos anos de sacrifício silencioso. Pensou nos pais que foram embora e nunca voltaram. Pensou em todas as vezes que se diminuiu para caber em espaços pequenos, seguros, invisíveis. Acho que fui eu mesma. Gabriel ficou em silêncio, mas Marina viu algo mudar na expressão dele. Uma suavidade que não estava ali antes. Uma compreensão que ia além das palavras. Eu também passei por isso. Marina levantou os olhos, surpresa. Gabriel se recostou na cadeira novamente, o olhar perdido em algum ponto além da janela. Eu cresci achando que não merecia estar em lugares como esse, que era só um garoto da periferia que teve sorte, que ia ser descoberto e mandado de volta para onde veio a qualquer momento. Levei anos para entender que eu não estava ocupando o espaço de ninguém. Eu estava ocupando o meu próprio espaço. Marina sentiu algo se mover dentro dela. Pela primeira vez, via Gabriel Mendes não como o CEO poderoso, mas como alguém que carregava as mesmas inseguranças, os mesmos medos. E como você conseguiu? Gabriel olhou diretamente para ela, parando de pedir permissão, parando de esperar que alguém me validasse, e encontrando pessoas que me fizeram lembrar disso quando eu esquecia. As palavras dele pairaram no ar entre eles, carregadas de algo que Marina não conseguia nomear. Ela queria perguntar quem eram essas pessoas, queria entender mais, mas não teve coragem. Gabriel se levantou, a conversa claramente encerrada. O evento é daqui a 3 semanas, você vai precisar se preparar. Mas eu confio em você, Marina. Mais do que você confia em si mesma. Marina saiu daquela sala com o coração acelerado e a mente em turbilhão. As palavras dele ecoavam na cabeça dela, misturadas com os próprios sentimentos que ela não conseguia mais negar. Naquela noite, ao chegar em casa, Marina encontrou tia Conceição na cozinha, preparando o jantar. Desde a reconciliação entre as duas, a relação melhorara significativamente. Conceição estava mais presente, mais atenta, mais interessada na vida de Marina. Como foi o dia, filha? Marina se sentou à mesa, cansada. Complicado. Tem um evento grande daqui a 3 semanas e eu vou ter que falar em público, dar entrevistas. Estou com medo. Conceição largou a colher de pau e sentou-se ao lado dela. Medo de quê? Marina hesitou. De não dar conta. De decepcionar todo mundo. De provar que eu realmente não era para estar ali. Conceição segurou a mão dela com carinho. Marina, você já provou que merece estar ali. Agora só precisa acreditar nisso. Marina olhou para a tia sentindo uma gratidão profunda. Mas havia algo mais que a incomodava. Algo que precisava dizer. Tia, posso te perguntar uma coisa? Claro, filha. Como você sabe quando está sentindo algo por alguém? Algo além de respeito ou admiração? Conceição sorriu de leve, os olhos brilhando com uma sabedoria antiga. Você sabe quando essa pessoa ocupa seus pensamentos sem pedir permissão. Quando você se pega querendo estar perto dela, mesmo sem motivo. Quando o sorriso dela faz o seu dia fazer sentido. Por que você está perguntando isso? Marina desviou o olhar, as bochechas corando. Só curiosidade. Conceição riu baixinho. Sei.
E eu imagino quem é esse alguém. Marina não respondeu, mas o silêncio confirmou tudo. Nos dias seguintes, Marina se dedicou aos preparativos do evento. Ensaiou o discurso dezenas de vezes, revisou os slides da apresentação, conversou com a equipe de comunicação da empresa. Rodrigo a ajudou com a parte técnica, mas Marina percebeu que ele estava mais distante, menos presente. Ela queria perguntar o que estava acontecendo, mas não encontrava o momento certo. Foi numa tarde de quinta-feira que Rodrigo finalmente se aproximou dela. Marina, posso falar com você? Claro. Eles saíram da sala e foram até a área externa do prédio, onde havia algumas mesas e cadeiras. Rodrigo ficou de pé, as mãos nos bolsos, a expressão séria. Eu preciso te contar uma coisa. Marina sentiu o estômago apertar. O que foi? Rodrigo respirou fundo. Eu vou sair da empresa. Marina sentiu como se tivesse levado um soco. O quê? Por quê? Rodrigo desviou o olhar, claramente desconfortável. Recebi uma proposta de outra empresa. É uma oportunidade boa, melhor cargo, melhor salário. E eu acho que preciso seguir em frente. Marina sabia que havia mais por trás daquela decisão. Sabia que Rodrigo estava se afastando porque via que ela não podia corresponder ao que ele sentia. E, de certa forma, ela se sentia culpada por isso. Rodrigo, Ele levantou a mão interrompendo. Você não precisa dizer nada, Marina. Eu sei. E está tudo bem. Eu só queria que você soubesse que eu sempre vou torcer por você. Você merece tudo de bom que está acontecendo. Marina sentiu os olhos arderem. Rodrigo fora um dos poucos que sempre acreditara nela, que sempre estivera ao lado dela, e agora estava partindo. Obrigada. Por tudo. Rodrigo sorriu de leve, acenou e voltou para dentro do prédio. Marina ficou sozinha, sentindo um vazio estranho. Não era exatamente tristeza, mas uma espécie de melancolia por saber que algumas pessoas entram na nossa vida apenas para nos ajudar a chegar onde precisamos ir, e depois seguem seus próprios caminhos. Na semana do evento, Marina mal conseguia dormir. A ansiedade era constante, e ela repassava o discurso mentalmente o tempo todo. Gabriel convocou uma reunião final 2 dias antes do lançamento para revisar todos os detalhes. Estavam presentes Marina, a equipe de comunicação, a diretora de marketing e o diretor financeiro. Gabriel presidiu a reunião com a eficiência usual, mas Marina percebeu que ele a observava com mais atenção do que os outros. Quando a reunião terminou e todos saíram, Gabriel pediu que ela ficasse. Marina, você está bem? Ela forçou um sorriso. Estou. Só um pouco nervosa. Gabriel caminhou até ela, ficando mais perto do que o usual. Você vai se sair bem. Mas se precisar de alguma coisa, qualquer coisa é só me avisar. Marina olhou nos olhos dele e sentiu o coração disparar. Havia algo na forma como ele a olhava, uma intensidade que ia além do profissional. Ou talvez fosse apenas a imaginação dela, o desejo de que aquilo fosse real. Obrigada. Gabriel hesitou, como se fosse dizer algo mais, mas então apenas acenou e voltou para a mesa dele. Marina saiu daquela sala com a sensação de que algo estava prestes a mudar entre eles, mas não sabia o quê. O dia do evento chegou. Foi realizado no salão de um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo, com decoração elegante, telões gigantes, cadeiras dispostas em fileiras perfeitas. Marina chegou 2 horas antes para os preparativos finais, vestindo um vestido azul marinho que tia Conceição a convencera a comprar. Ela se olhou no espelho do banheiro e quase não se reconheceu. Parecia uma pessoa diferente, mais segura, mais presente. Quando o evento começou, o salão estava lotado. Havia jornalistas, representantes de ONGs, autoridades municipais, funcionários da empresa. Marina sentiu o coração disparar ao subir no palco, as mãos suadas, as pernas trêmulas. Mas quando olhou para a plateia e viu tia Conceição sentada na primeira fileira, sorrindo orgulhosa, sentiu uma onda de coragem. E então, viu Gabriel, sentado um pouco mais atrás, os olhos fixos nela, a expressão séria, mas encorajadora.
Marina respirou fundo, pegou o microfone e começou a falar. Boa tarde a todos. Meu nome é Marina Oliveira e é uma honra estar aqui hoje representando o projeto Mulheres em Ação, uma iniciativa da Crédito Forte Investimentos para a capacitação profissional de mulheres de baixa renda. A voz dela saiu firme, clara, sem tremor. Marina falou sobre a importância do projeto, sobre as barreiras que mulheres enfrentam, sobre a responsabilidade social das empresas, sobre o impacto que a educação pode gerar. Falou com paixão, com convicção, com a certeza de que aquilo fazia sentido. E quando terminou, a plateia aplaudiu de pé. Marina desceu do palco com as pernas bambas, mas com o coração transbordando de orgulho. Tia Conceição a esperava com os braços abertos, chorando de emoção. Elas se abraçaram no meio do salão, sem se importar com os olhares ao redor. Você foi incrível, minha filha. Marina sorriu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, tia, por tudo. Quando finalmente se separaram, Marina olhou ao redor procurando Gabriel, mas ele não estava mais ali. Sentiu uma pontada de decepção, mas logo foi cercada por jornalistas, por representantes de ONGs, por pessoas querendo saber mais sobre o projeto. Passou as próximas 2 horas respondendo perguntas, dando entrevistas, posando para fotos. Quando o evento finalmente terminou e o salão começou a esvaziar, Marina se sentou em uma das cadeiras, exausta, mas realizada. Foi então que viu um envelope branco em cima da mesa ao lado. Pegou o envelope e abriu. Dentro havia um bilhete escrito à mão. Marina, você foi exatamente o que eu sabia que você seria. Brilhante. Mas preciso me afastar por um tempo. Não porque você fez algo errado, mas porque eu não posso mais fingir que isso é apenas profissional. E você merece alguém que possa estar presente de verdade, não alguém que carrega tantas coisas do passado quanto eu. Cuide do projeto, ele é seu agora. Gabriel Marina leu o bilhete 3 vezes, sentindo o peito apertar cada vez mais. Não entendia. Por que ele estava se afastando agora? Porque justo quando ela finalmente admitira para si mesma o que sentia. Guardou o bilhete. Na bolsa, levantou-se e saiu do hotel. Tia Conceição já havia ido embora, e Marina pegou um táxi sozinha. Durante o trajeto até em casa, olhou pela janela para as ruas de São Paulo, para as luzes, para as pessoas, para a cidade que nunca parava. E percebeu que, pela primeira vez na vida, tinha conquistado tudo o que sempre quis profissionalmente. Mas, ao mesmo tempo, havia perdido algo que nem sabia que queria, até ser tarde demais. Na segunda-feira seguinte, Marina chegou ao escritório e foi informada pela secretária de Gabriel que ele tinha viajado a trabalho e ficaria fora por tempo indeterminado. Não havia mais detalhes. Marina voltou para o departamento, sentou-se na mesa e tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no bilhete, nas palavras dele, no que tudo aquilo significava. Rodrigo já havia saído da empresa, então não tinha mais ninguém com quem conversar. Marina se sentiu sozinha de uma forma que não sentia havia muito tempo. Mas então, algo dentro dela mudou. Em vez de se entregar à tristeza, Marina decidiu canalizar tudo aquilo para o projeto. Trabalhou incansavelmente, recrutou as primeiras participantes do programa, montou os cronogramas de aulas, organizou parcerias com instituições de ensino. O projeto ganhou vida e Marina viu as primeiras mulheres começarem a transformação e, aos poucos, percebeu que, independentemente do que acontecesse com Gabriel, ela tinha encontrado o próprio espaço e ninguém mais podia tirar isso dela. Os meses seguintes passaram como um borrão de reuniões, apresentações, aulas e entrevistas. Marina mergulhou no projeto Mulheres em Ação com uma dedicação que beirava a obsessão, mas que também a salvava de pensar demais no vazio que a ausência de Gabriel deixara. Ele continuava fora, segundo informações da secretária, resolvendo questões estratégicas em outras filiais da empresa. Mandava e-mails esporádicos, sempre formais, sempre distantes, perguntando sobre o andamento do projeto, parabenizando pelos resultados. Mas nunca mencionava quando voltaria, e nunca dava abertura para nada além do profissional. Marina tentava não se importar,
Tentava se convencer de que estava tudo bem, que o importante era o trabalho, as mulheres que estavam sendo capacitadas, o impacto que estavam gerando. E, de fato, os resultados eram impressionantes. Das 20 mulheres que participaram da primeira turma, 18 conseguiram empregos formais ou começaram seus próprios negócios. Histórias de superação começaram a circular pela imprensa e o projeto ganhou reconhecimento nacional. Marina se tornou sem querer uma referência. Era convidada para palestras, participava de painéis sobre inclusão social, dava entrevistas para revistas especializadas. E, embora tudo isso fosse gratificante, havia sempre uma sensação de incompletude, como se algo essencial estivesse faltando. Tia Conceição percebia. Nas noites em que Marina chegava tarde em casa, exausta, mas incapaz de desligar a mente, a tia se sentava ao lado dela na sala e apenas ficava ali, em silêncio solidário. Às vezes, Conceição segurava a mão dela e dizia coisas simples, mas reconfortantes. Você está fazendo a diferença, Marina. Não esquece disso. E Marina agradecia com um sorriso cansado, mas sabia que a tia entendia o que ela não conseguia dizer, que fazer a diferença era importante, mas não preenchia o vazio de querer compartilhar aquilo com alguém, de querer que Gabriel estivesse ali para ver o que ela havia construído, de querer que ele entendesse que ela não precisava que ele fosse perfeito, apenas que fosse presente. Foi numa terça-feira chuvosa de junho que Marina recebeu um telefonema inesperado. Era da secretária de Gabriel. Marina, o Sr. Mendes pediu para avisar que volta na sexta-feira. Ele quer marcar uma reunião com você. Marina sentiu o coração disparar. Uma reunião sobre o quê? Ele não especificou. Apenas pediu que você reserve o horário das 10 horas. Marina agradeceu e desligou, ficando parada no meio da sala, olhando para o telefone como se ele pudesse dar mais respostas. Gabriel estava voltando. Depois de 4 meses ausente, ele finalmente estava voltando. E Marina não sabia se deveria se sentir aliviada ou apavorada. Passou os dias seguintes em um estado de ansiedade constante. Tentava se concentrar no trabalho, mas a mente voltava sempre para a reunião de sexta-feira. O que ele queria dizer? Por que agora? Teria mudado de ideia. Sobre o afastamento, tia Conceição percebeu o nervosismo dela. Ele vai voltar, não é? Marina assentiu sem olhar para a tia. Na sexta-feira, Conceição se sentou ao lado dela na mesa da cozinha. E o que você vai dizer para ele? Marina suspirou. Não sei. Ele que pediu a reunião. Não sei nem se é algo pessoal ou só profissional. Conceição segurou a mão dela. Marina, você passou meses esperando por isso. Não perde essa chance de ser honesta. Se você sente alguma coisa por ele, diz. Mesmo que dê errado. Pelo menos você vai saber que tentou. Marina olhou para a tia, os olhos marejados. E se ele não sentir o mesmo? Conceição sorriu com ternura. Aí você vai sofrer um pouco, vai chorar e depois vai seguir em frente. Mas vai seguir sabendo que foi corajosa. E isso vale mais do que qualquer proteção. Na sexta-feira de manhã, Marina acordou antes do alarme. Tomou banho demorado, escolheu a roupa com cuidado, optando por um vestido cinza discreto, mas elegante. Prendeu os cabelos, passou uma maquiagem leve, olhou-se no espelho e respirou fundo. Você consegue. Chegou ao escritório 1 hora antes da reunião e tentou trabalhar, mas era impossível. Ficou revisando documentos sem ler, respondendo e-mails sem pensar. Quando o relógio marcou 10 para as 10, levantou-se, pegou a pasta com os relatórios do projeto e subiu até o 20º andar. A secretária sorriu ao vê-la. Pode entrar, Marina. Ele está esperando. Marina bateu na porta e ouviu a voz grave dele do outro lado. Entre. Empurrou a porta e entrou. Gabriel estava de pé ao lado da janela, de costas, as mãos nos bolsos da calça social. Usava camisa branca com as mangas dobradas, sem gravata, o cabelo um pouco mais longo do que ela se lembrava. Quando ele se virou, Marina sentiu o impacto de vê-lo novamente. Os olhos dele estavam diferentes, menos tensos, mas também mais cansados. Marina. Senta, por favor. Ela obedeceu, colocando a pasta sobre a mesa, tentando manter a compostura.
Gabriel caminhou até a própria cadeira e se sentou, os olhos fixos nela. Primeiro quero te parabenizar pelo trabalho. Li todos os relatórios, acompanhei as matérias na imprensa. Você fez exatamente o que eu esperava. Na verdade, fez mais do que isso. Marina forçou um sorriso profissional. Obrigada. Foi um trabalho de equipe. Gabriel balançou a cabeça. Não. Foi você. Você que liderou, você que acreditou, você que não desistiu. E eu queria estar aqui para ver isso de perto, mas não pude. Marina sentiu a garganta apertar. Por que você foi embora? A pergunta saiu antes que ela pudesse conter. Gabriel ficou em silêncio por um longo momento, o olhar perdido em algum ponto da mesa. Porque eu estava começando a sentir coisas que não deveria sentir. E eu não podia deixar que isso atrapalhasse o seu crescimento. Você merecia esse espaço sem que eu estivesse no caminho, confundindo as coisas. Marina sentiu os olhos arderem. E se eu quisesse que você estivesse no caminho? Gabriel levantou os olhos para ela, surpreso. Marina. Ela se inclinou para a frente, a voz firme apesar do tremor. Você acha que eu não percebi? Que eu não senti o que estava acontecendo entre a gente? Você acha que eu fiquei esses 4 meses só trabalhando, sem pensar em você, sem se perguntar por que você foi embora justo quando as coisas estavam fazendo sentido? Gabriel passou a mão pelo rosto, claramente desconfortável. Marina, eu tenho o dobro da sua idade. Sou seu chefe. Isso não pode acontecer. Seria errado em todos os sentidos. Marina sentiu a raiva crescer dentro dela. Errado segundo quem? Segundo você? Você decidiu sozinho o que eu deveria sentir, o que seria melhor para mim, sem nem me perguntar. Você fez exatamente o que sempre criticou. Decidiu por mim. Gabriel ficou em silêncio, a mandíbula contraída. Marina continuou, a voz mais baixa agora, mas ainda firme. Eu passei a vida inteira deixando outras pessoas decidirem por mim. Deixei minha tia decidir que eu não devia fazer o curso. Deixei a empresa decidir que eu deveria ficar invisível. E quando você apareceu, eu achei que finalmente tinha encontrado alguém que me via de verdade. Alguém que me desafiava a ser mais. Mas aí você decidiu que eu seria melhor sem você. E não me deu nem a chance de discordar. Gabriel se levantou da cadeira, caminhou até a janela e ficou de costas para ela, os ombros tensos. Você não entende, Marina, eu carrego muita coisa. Eu não sou essa pessoa segura que você acha que eu sou. Eu tenho falhas, tenho cicatrizes, tenho partes de mim que não são fáceis de lidar. E eu não queria que você tivesse que carregar isso também. Marina se levantou, caminhou até ele e ficou ao lado, olhando pela janela junto com ele. Você acha que eu não tenho cicatrizes? Que eu não tenho partes difíceis? Gabriel, todo mundo carrega alguma coisa. A questão não é ser perfeito. É encontrar alguém que esteja disposto a carregar junto. Gabriel finalmente virou-se para ela, os olhos brilhando de uma forma que Marina nunca tinha visto. Você tem certeza disso? Porque se eu aceitar, Marina, eu não vou conseguir voltar atrás. Eu não consigo fazer as coisas pela metade. Marina segurou a mão dele, sentindo o calor, a firmeza, a realidade daquele momento. Eu também não. Gabriel puxou-a para perto, abraçou-a com uma intensidade que tirou o fôlego dela. Marina escondeu o rosto no peito dele, sentindo o coração dele batendo acelerado, ouvindo a respiração dele se acalmando aos poucos. Ficaram assim por um longo momento, em silêncio, apenas sentindo a presença um do outro. Quando finalmente se separaram, Gabriel segurou o rosto dela com as 2 mãos, os olhos fixos nos dela. Eu vou fazer isso direito. Não vai ser fácil, vai ter gente que vai questionar, vai ter julgamento. Mas se você estiver disposta a enfrentar isso comigo, eu também estou. Marina sorriu, as lágrimas escorrendo, livremente agora. Eu estou. Gabriel sorriu de volta. Um sorriso verdadeiro, sem reservas, sem defesas. E então, pela primeira vez, ele a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, carregado de meses de contenção e de uma promessa de que, dali em diante, não precisariam mais se esconder. Nos meses seguintes, Marina e Gabriel construíram uma relação que desafiava as convenções, mas que fazia sentido para os dois.
Foram discretos no início, mantendo as coisas profissionais no ambiente de trabalho, mas permitindo-se serem vulneráveis em particular. Gabriel dividiu com ela histórias da infância na periferia, das dificuldades que enfrentou para chegar onde estava, das vezes que quase desistiu. Marina compartilhou os próprios medos, as inseguranças, o peso de ter passado tanto tempo se sentindo invisível, e juntos encontraram um equilíbrio que nenhum dos dois imaginava ser possível. Tia Conceição adorou Gabriel desde o primeiro jantar em que Marina o levou em casa. Ela o interrogou sobre tudo, desde suas intenções até sua opinião sobre novelas brasileiras, e Gabriel respondeu tudo com paciência e bom humor. No final da noite, quando ele saiu, Conceição abraçou Marina e sussurrou: "Esse aí é diferente, ele te vê de verdade." Marina sorriu, sabendo que a tia estava certa. O projeto Mulheres em Ação continuou crescendo. A segunda turma foi ainda maior que a primeira, com 40 participantes. Marina ganhou autonomia total para expandir o programa, abrir novas parcerias, até mesmo replicar o modelo em outras filiais da empresa. Ela se tornou uma voz importante dentro da Crédito Forte Investimentos, respeitada não apenas pela posição, mas pelo trabalho que realizava. Gabriel, por sua vez, começou a delegar mais, a confiar na equipe, a permitir-se ter uma vida além do trabalho. Ele e Marina viajaram juntos, conheceram lugares novos, riram de coisas bobas, brigaram por coisas importantes e sempre voltaram um para o outro com a certeza de que aquilo valia a pena. Foi numa tarde de sábado, quase um ano depois da primeira reunião na sala dele, que Marina e Gabriel voltavam de metrô de um passeio no centro de São Paulo. Entraram no vagão lotado. Ficaram de pé segurando o corrimão, conversando sobre os planos para o fim de semana. De repente, Marina olhou ao redor e reconheceu o vagão. Era o segundo vagão, o mesmo em que tudo havia começado, e ali, no canto, estava o banco. O banco que ela ocupava religiosamente, o banco que representava o único espaço que ela achava que tinha direito de ocupar. Mas agora, olhando para aquele banco, Marina não sentiu apego, não sentiu necessidade. Sentiu apenas uma gratidão silenciosa por tudo que aquele pequeno ritual a ajudara a atravessar nos dias mais difíceis. Gabriel percebeu o olhar dela e seguiu a direção. "É aquele banco, não é?" Marina assentiu. "É." Gabriel sorriu. "Quer sentar?" Marina olhou para o banco novamente. Estava vazio. Ela poderia sentar, reviver aquele ritual, recuperar aquela sensação de segurança. Mas não precisava mais, porque agora ela sabia que seu espaço não estava limitado a um banco de metrô. Estava em qualquer lugar onde ela decidisse estar. "Não. Estou bem aqui." Gabriel puxou-a para mais perto, beijou o topo da cabeça dela e sussurrou: "Eu também." Naquele momento, uma mulher entrou no vagão. Ela parecia cansada, carregava uma bolsa pesada, os olhos fundos de quem dormia pouco e trabalhava demais. Olhou ao redor procurando um lugar para sentar e viu o banco vazio. Caminhou até lá e sentou-se com um suspiro de alívio, fechou os olhos e permitiu-se relaxar. Marina observou a cena com uma compreensão profunda. Ela sabia exatamente o que aquela mulher estava sentindo, sabia o que aquele banco representava para ela, e em vez de sentir perda, sentiu esperança, porque agora aquele banco pertencia a outra pessoa que precisava dele, e Marina não precisava mais. Gabriel apertou a mão dela, trazendo-a de volta ao presente. "No que você está pensando?" Marina sorriu, olhando nos olhos dele. "Estou pensando que eu finalmente entendi." Entendeu o quê? Que ocupar um espaço não é sobre ter permissão. É sobre acreditar que você merece estar ali. E eu merecia. Sempre mereci. Gabriel sorriu, os olhos brilhando de orgulho. Sempre mereceu. O metrô continuou deslizando pelos trilhos, atravessando São Paulo com sua multidão barulhenta, seus sonhos interrompidos, suas vidas se cruzando por breves instantes antes de seguirem caminhos diferentes. E Marina, de pé naquele vagão, ao lado do homem que a desafiara a ser mais do que achava possível, percebeu que havia encontrado algo muito maior do que um banco de metrô.
Havia encontrado o próprio lugar no mundo, e ninguém jamais poderia tirar isso dela. Semanas depois, durante uma reunião de diretoria, surgiu uma proposta inesperada. O diretor financeiro, que sempre fora cético em relação ao projeto de Marina, apresentou uma moção para encerrar o programa sob a alegação de que os custos estavam se tornando insustentáveis. Ele argumentou que, embora os resultados fossem positivos, o retorno financeiro direto não justificava o investimento contínuo. Marina estava presente na reunião, convidada para apresentar os números mais recentes. Quando ouviu a proposta, sentiu uma onda de indignação, mas manteve a compostura. Gabriel, sentado na cabeceira da mesa, observava em silêncio, claramente contrariado. O diretor financeiro concluiu sua apresentação e olhou diretamente para Marina. Nada pessoal, Marina, mas precisamos ser realistas. Estamos falando de uma empresa, não de uma ONG. Marina respirou fundo, levantou-se e caminhou até a frente da sala. Conectou seu notebook ao projetor e abriu uma apresentação que havia preparado justamente para esse momento. Sabia que cedo ou tarde alguém tentaria derrubar o projeto, e ela estava preparada. Com todo respeito, senhor, eu discordo completamente da sua análise. Marina avançou o slide mostrando gráficos detalhados. Vocês estão olhando apenas para o retorno financeiro direto, mas vocês consideraram o impacto na imagem da empresa? Consideraram que, desde que o projeto foi lançado, a Crédito Forte Investimentos teve um aumento de 23% na percepção positiva do público? Consideraram que nosso índice de retenção de funcionários melhorou, que atraímos talentos melhores, que viramos referência em responsabilidade social? Ela avançou para o próximo slide. E mais, das 40 mulheres da segunda turma, 10 foram contratadas pela própria Crédito Forte. Elas não são apenas beneficiadas, elas são colaboradoras que estão gerando valor real para a empresa. Então, quando vocês falam em custo insustentável, eu vejo investimento estratégico com retorno a longo prazo. O silêncio na sala era absoluto. Marina olhou ao redor, vendo as expressões dos diretores. Alguns pareciam impressionados, outros ainda céticos. Mas Gabriel sorria discretamente, os olhos brilhando de orgulho. A diretora de marketing foi a primeira a se manifestar. Marina tem razão, esse projeto está colocando a Crédito Forte no mapa de uma forma que nenhuma campanha publicitária conseguiria. Eu voto pela continuidade. O diretor de operações acenou em concordância. Eu também. O diretor financeiro olhou ao redor percebendo que estava perdendo a batalha. Recostou-se na cadeira, resignado. Muito bem. Voto vencido. Gabriel bateu o martelo simbólico sobre a mesa. Está decidido. O projeto continua. E Marina, parabéns pela apresentação. Foi impecável. Marina sentou-se novamente, o coração ainda acelerado, mas com uma sensação de vitória que ia além daquela sala de reunião. Ela não apenas defendera o projeto, ela defendera o próprio espaço e provara mais uma vez que merecia estar ali. Depois da reunião, Gabriel a chamou para uma conversa rápida no corredor. Você foi incrível lá dentro. Marina sorriu, ainda processando tudo. Eu só falei a verdade. Gabriel segurou a mão dela discretamente, certificando-se de que ninguém os via. Você sabe que eu não interferi na votação porque não precisava. Você se defendeu sozinha, e isso é muito mais poderoso do que qualquer proteção que eu poderia te dar. Marina olhou nos olhos dele, sentindo uma gratidão profunda. Eu sei. E obrigada por me deixar lutar minhas próprias batalhas. Gabriel apertou a mão dela antes de soltar. Sempre. Naquela noite, Marina voltou para casa exausta, mas realizada. Tia Conceição estava na sala, assistindo à novela, e sorriu ao vê-la entrar. Como foi o dia? Marina se jogou no sofá ao lado da tia. Intenso. Mas bom. Conceição desligou o som da televisão e virou-se para ela. Você parece diferente, Marina. Parece mais, inteira. Marina pensou na palavra. Inteira. Era exatamente isso. Ela não estava mais fragmentada entre o que devia fazer e o que queria fazer, entre quem achava que deveria ser e quem realmente era. Estava inteira, completa, presente. Eu acho que finalmente aprendi a ocupar meu espaço, tia.
Conceição segurou a mão dela com carinho. Você sempre teve esse espaço, Marina. Só precisava acreditar nisso. 6 meses depois, Gabriel tomou uma decisão que surpreendeu a todos. Anunciou que deixaria o cargo de CEO da Crédito Forte Investimentos para assumir uma posição consultiva, permitindo que uma nova liderança assumisse. A notícia abalou a empresa, mas Gabriel foi claro em suas razões. Eu construí o que vim construir aqui. Agora é hora de deixar outras pessoas brilharem. E eu tenho outros projetos que quero perseguir. Em uma conversa particular com Marina, ele explicou melhor. Eu passei a vida inteira correndo atrás de validação, provando que eu merecia estar nos lugares onde estava. Mas agora eu quero viver de verdade. Quero ter tempo para as coisas que importam. E uma dessas coisas é você. Marina sentiu os olhos arderem. Você tem certeza disso? Gabriel segurou o rosto dela com as 2 mãos. Absoluta. Antes de partir oficialmente, Gabriel deixou algo sobre a mesa de Marina. Ela encontrou quando chegou ao trabalho, numa segunda-feira de manhã. Era uma caixa pequena, embrulhada com papel, simples. Dentro estava um par de fones de ouvido. Os mesmos fones que ele usava naquele dia no metrô, no dia em que tudo começou. E junto, um bilhete. Marina, estes fones de ouvido me acompanharam em muitas jornadas. Me protegeram do barulho do mundo quando eu precisava de silêncio. Mas eu não preciso mais deles, porque agora eu encontrei alguém com quem quero dividir até o barulho. O espaço sempre foi seu. Eu só ocupei por um momento até você perceber isso. Gabriel Marina segurou os fones de ouvido contra o peito, as lágrimas escorrendo livremente. Não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de compreensão, de encerramento, de gratidão por tudo que aquela jornada a ensinara. 2 anos depois, Marina estava sentada no segundo vagão do metrô. Não no banco de sempre, mas em pé, segurando o corrimão, observando as pessoas ao redor. O vagão estava lotado, como sempre, cheio de vidas se cruzando brevemente antes de seguirem seus próprios caminhos. Ela olhou para o banco que um dia fora seu refúgio. Estava ocupado por um homem de meia-idade, cansado, os olhos fechados, permitindo-se aqueles poucos minutos de descanso. Marina sorriu. Sabia exatamente o que ele estava sentindo. Mas agora Marina não precisava mais daquele banco, porque ela havia aprendido que seu espaço não era um lugar físico. Era uma certeza interna de que, onde quer que estivesse, merecia estar ali. O metrô parou na estação seguinte. Marina desceu, subiu as escadas, saiu para a rua. Gabriel estava esperando do lado de fora, encostado em um poste, as mãos nos bolsos, sorrindo ao vê-la. Pronta? Marina caminhou até ele, segurou a mão dele e sorriu. Sempre. E juntos seguiram pela calçada movimentada de São Paulo. 2 pessoas que haviam aprendido que ocupar o próprio espaço não era sobre ter permissão. Era sobre ter coragem. E eles tinham. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Gabriel tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou com essa jornada de superação, coragem e amor, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários qual momento mais te marcou. Você se identificou com a luta de Marina para encontrar seu espaço? Ou foi a transformação de Gabriel que te tocou? Todos os dias, trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que nos fazem refletir sobre nossas próprias escolhas e nos inspiram a ocupar o espaço que merecemos. Te esperamos no próximo episódio, com mais uma história que vai mexer com suas emoções e te fazer acreditar que sempre é possível recomeçar.